E quero, antes de meditarmos na palavra do Senhor, transmitir 2 avisos, na verdade 3. Primeiro, cumprimentar os nossos visitantes, dando um abraço aí espiritual, porque não podemos ter esse contato por enquanto, mas sintam-se abraçados em nome de Jesus. Então vão ser 3. Então esse abraço aos irmãos, sejam muito bem-vindos. O segundo aviso, que domingo que vem, segundo domingo, nós teremos Santa Ceia. Não será mais ministrado de manhã e à noite, só à noite, com a presença do reverendo Osias, pastor da Igreja Presbiteriana de Porto de Santana. Comunicamos também que o nosso curso de discipulado, que acontece aos sábados, às 18h30, de 18h30 às 19h40, fechamos ontem a primeira parte relacionada ao pecado e às suas consequências. Ontem tivemos uma aula sobre a Torre de Babel. A segunda parte começa sábado, segunda parte sábado, Cristologia, e a aula será Jesus anunciado no Antigo Testamento, uma visão panorâmica dos patriarcas, juízes e profetas. E estará dando a aula para a gente aqui o reverendo Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Itacibá. Pastor, mas a primeira parte eu perdi, eu posso vir agora para a segunda parte? Pode vir sim, será muito bem-vindo para o nosso curso de discipulado. Agora a segunda parte sobre Cristologia. Vamos abrir nossas Bíblias. Isaías 55, 1-6. Na verdade, 1-5. Assim está escrito: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, venha ao nosso socorro, porque o nosso coração teme e treme diante da grandeza, da majestade, da sabedoria e do poder do Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz, e ela não se resume a uma exposição humana, mas precisamos do Espírito do Senhor para dar vida e aplicá-la aos nossos corações, e é neste sentido que oramos, em nome de Jesus, amém. Hoje vamos falar uma graça na medida da sua necessidade. Esse é o nosso tema. O mundo está muito carente. Há um vazio no coração do homem que não pode ser preenchido. Há uma fome que não pode ser extirpada, uma sede que não pode ser saciada. Vivemos o tempo da tecnologia, do avanço da comunicação. No entanto, a depressão tem assolado, o individualismo crescido e a solidão dado às caras. A sociedade está em crise, as pessoas doentes, o consumo de álcool multiplicado. Há um vazio escancarado na sociedade. O texto que nós lemos está inserido dentro de uma carência, uma necessidade do povo de Israel. Há uma carência de comunhão com Deus. No entanto, para satisfazer esta comunhão, Deus apresenta ao povo de Israel uma mensagem de esperança.
No capítulo 49, nós encontramos o anúncio da luz do mundo, luz dos gentios, a restauração de Israel. No capítulo 50, o servo, ele é ultrajado, mas ele é fiel e mantém-se vitorioso. No capítulo 51, há uma palavra de conforto, capítulo 51 e capítulo 52, uma palavra de conforto para o povo de Israel. No capítulo 53, há o sofrimento do Messias na sua crucificação, mas também a promessa da sua vitória. No capítulo 54, apresenta o futuro glorioso de Israel. E agora deparamos com o capítulo 55, que anuncia a bênção, a graça sendo ministrada não somente a uma nação, mas ao Israel espiritual, incluindo judeus e gentios. Destacaremos aqui nesta noite, nesse texto, algumas lições para o nosso crescimento espiritual e para o conforto da nossa alma. Destacaremos então a primeira lição, e assim diz: um Deus santo convida homens pecadores a virem a Ele e saciarem a sua sede. Um Deus santo convida homens pecadores a virem a Ele e saciarem a sua sede. Essa mensagem parece um pouco estranha e não tem muito efeito quando nós a ouvimos com um grande anúncio e intensamente publicado sobre a graça de Deus. Mas você não tem noção até o momento que você está numa situação e que precisa ser socorrido. E infelizmente nós estamos insensíveis àquilo que nos cerca. E nós estamos cada vez mais sendo encurralados, jogados por um sistema que está crescente, progressivamente, intensamente, e anunciando que o brasileiro não quer mais Deus como Senhor da nação. E não quer os seus agentes, seus filhos, também proclamando esse evangelho. Mais do que nunca precisamos ser confortados com esta palavra. E é neste momento que Deus chama a todo aquele que tem algo dentro de si, que não pode ser preenchido. E Ele chama para que venha a Ele. Ele diz: todos os que têm de sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O versículo 1. Aqui nós encontramos algo que deveria trazer ao nosso coração um júbilo muito maior do que toda a riqueza que possamos adquirir neste mundo. Pois aqui temos não só uma identificação da nossa carência, não só uma identificação da nossa falibilidade, não só uma identificação de algo que nós não conseguimos atingir, mas nós temos também algo que ultrapassa a nossa limitação, que é um convite especial. Um convite dirigido a uma nação pecadora, um convite dirigido a uma nação que, mesmo experimentando os feitos do Senhor, ainda assim se desviou, mas também não só dirigida lá, mas apontada diretamente para o Israel de Deus, o Israel espiritual, aqueles que não são circuncidados na carne, mas no coração pelo Espírito Santo, a igreja do Senhor também do Novo Testamento, a igreja do Senhor no Brasil, a igreja do Senhor no estado do Espírito Santo, a igreja do Senhor no município de Cariacica, a igreja do Senhor ou aqui no bairro, contando todas as denominações que são sérias da presença do Senhor, são chamadas e são chamados a saciar a sua sede, saciar a sua fome. Lembro-me de um grande pastor, muito amigo, reverendo Azael Sattler, já falecido. E ele dizia que quando ele servia o exército, num treinamento, eles estavam em determinado local que não tinha água, e eles estavam tão sedentos, que eles chegaram próximo a uma construção, e encontraram lá uma lata, que alguém tinha passado, misturado lá, dissolvido o cal, para passar para pintar a casa, e aquela água, o cal tinha assentado, e aquela água meio turva, e eles caíram naquela água, e tomaram aquela água, tal era a sede. A sede é capaz de fazer você tomar qualquer tipo de água, depende da sede. A fome é capaz de fazer você comer qualquer coisa, depende da fome. E o vazio do coração faz você sentir coisas que não existem, porque não há como preencher com dinheiro, não há como preencher com sucesso, não há como preencher com amizades, porque o vazio que está no coração da sociedade é a falta de Deus.
E Ele agora chama, Ele agora convida todo aquele que tem sede, todo aquele que tem fome a vir. E é interessante porque você compra, mas é algo que você não precisa pagar, é de graça. Por que compra? Porque foi pago na cruz do Calvário, porque o servo, o sofredor, o Senhor Jesus Cristo, não apenas morreu na cruz, mas Ele morreu para saciar a nossa sede, Ele morreu para matar a nossa fome, Ele morreu para entrar com o Espírito Santo no nosso coração e preencher todo o vazio. Nós vemos hoje uma sociedade carente, uma sociedade que não está satisfeita com nada, uma sociedade que compra uma roupa hoje, compra outra roupa amanhã e compra outra depois, porque precisa comprar e comprar, construir, desfazer, mudar, passear, nunca está satisfeito. Por que nós vivemos insatisfeitos? É porque há um vazio, e nós achamos que alguma coisa vai suprir, mas aquela coisa não supre. A única coisa que pode suprir o vazio do nosso coração é Deus, é Jesus. É por isso que há uma diferença muito grande entre os crentes brasileiros com outros crentes. O crente brasileiro passa por uma tribulação e começa a questionar Deus. O Senhor existe? Eu sou teu filho, sou filho do rei, está me deixando passar por isso? Já outros crentes dizem: como é bom ter sido achado digno de sofrer por Cristo. Porque tem uma visão diferente, porque ele está cheio, mesmo preso, ele está feliz, mesmo com fome, ele está sem fome, mesmo com sede, ele está saciado, não fisicamente, mas espiritualmente. Talvez hoje eu esteja pregando para crentes e para não crentes, mas principalmente para crente, para mim também. Nós precisamos avaliar a nossa vida e dizer: há um convite, esse convite é para que possamos ir a Deus e saciar o nosso vazio, e você não precisa pagar por isso. A ideia de que se você for dizimista, você será abençoado com riquezas, não, a Bíblia não quer tratar de riqueza física aqui, até porque, irmãos, não tem valor nenhum. O que adianta juntar? E sabe qual é o problema de você juntar dinheiro aqui na terra? É que você junta, e aí aquele punhado que você tem, você precisa manter, você tem que ter cuidado para não perder. Então você não pode gastar, você precisa juntar mais para colocar junto com aquele, para não perder aquele. E assim você vai ganhando, e vai ganhando. Quando você pensar que não, você não está enxergando mais, não está ouvindo mais, não está caminhando mais, qualquer tombozinho fêmur parte, e aí Deus te chama. Jesus disse isso, irmãos. Ele disse: não fiquem preocupados com as coisas daqui. Claro, não tem problema você trabalhar, adquirir. Se Deus lhe deu riqueza, use para a glória de Deus, mas não é essa a finalidade. Jesus disse assim: no reino do céu você tem que investir, porque aqui o ladrão rouba, porque aqui a idade avançada vai tirando o vigor e o prazer, e aí você perde a vida, ou a ferrugem corrói. Mas ele diz: invista no céu, porque lá ladrão não rouba, lá a ferrugem não corrói. Então, vamos a Deus, enche o seu coração de Deus, alimente-se de Deus, coma de Deus, beba de Deus, seja Deus a prioridade da sua vida, da sua casa, do seu tempo. Ele lhe convida. Se você tem alguma coisa no seu coração hoje aqui que precisa ser resolvido, seja você que está no templo, seja você que está em sua casa ou em outro local nos assistindo agora, se você tem alguma coisa para resolver, resolva com o Senhor, porque Ele lhe convida: vinde a mim, tomai, bebei, comei, comprai, tudo de graça, de graça. A segunda lição que tiramos aqui: o Deus Santo corrige a direção errada do investimento do povo em alvos sem poder de resposta. É um esforço inútil. Olha só o que ele diz no versículo 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Aqui tem uma direção inicial e simplificada para o sustento, mas aqui está falando de coisas espirituais principalmente.
Ele está tratando aqui relacionado à vida com Deus. Tanto é que no final do versículo 5 ele vai dizer que numa nação virá ao príncipe saindo da linhagem de Davi. Ele ajuntará esse príncipe. Agora veja bem como nós investimos errado o nosso tempo, como nós investimos errado o nosso dinheiro. Aqui para nós, quanto mais nós comemos, mais nós queremos comer. E aí vamos fazer um examezinho lá, o colesterol está lá em cima. E aí precisamos comprar remédio para baixar o colesterol, que nós gastamos comprando comida que não precisava comprar. Celular com 3 meses de uso está ultrapassado, tem que comprar outro, porque afinal eu tenho que andar. E assim nós vamos. Ah, não, meu filho nasceu, ele tem que aprender inglês, ele tem que aprender francês, ele tem que ir para a aula de jiu-jitsu, ele tem que ir para a escolinha não sei o quê, tem que ir para sei o quê. E o filho fica com 24 horas do seu tempo corrido e não há tempo para o estudo, o culto doméstico, não há tempo para investimento espiritual. Você não paga para ele num congresso, você não paga para ele fazer um curso teológico, mas você paga para ele ter todos os aparatos desse mundo material. Não que você não possa fazê-lo também, mas priorize o reino de Deus. Hoje de manhã nós falamos sobre educar os filhos para esse mundo. Não é o mundo, a preocupação nossa não deve ser o que o mundo está trazendo ou oferecendo de resistência à palavra de Deus, mas deve ser os filhos que nós estamos criando para este mundo. E quem nós estamos sendo para este mundo. E aqui Deus diz, vocês estão na direção errada. Estão investindo em coisas falíveis, coisas materiais. Faz o seguinte, compra um bom livro de teologia, compra uma boa Bíblia de estudo, gaste tempo para você fazer um bom congresso, participe nos trabalhos da igreja, reuniões, vida pessoal com Deus, gaste tempo com o Senhor, levante mais cedo um pouco. Ah, mas eu não posso levantar muito cedo, durma mais cedo 1 hora, levante mais cedo 1 hora. Ah, mas eu não acostuma sim. Programe-se, ou talvez você tenha facilidade de aprender à noite, então estude à noite, ore à noite, escolha o seu horário, mas tenha esse momento com Deus, que seja de madrugada, que seja ao meio-dia, que seja a hora que for, mas a sua hora, invista nas coisas do céu. Crie o seu filho para que ele seja um cidadão do céu aqui no mundo. Seja você um cidadão do céu aqui no mundo. Não fique gastando em coisas que não são dos céus. Pegue o seu salário e faça uma coisa boa dele. Invista na sua família também, lógico, mas pega o seu salário e faz o seguinte, eu vou contribuir para que o evangelho seja pregado em outra cultura, porque lá tem um irmão que está lá, então eu vou pagar para que ele esteja lá. Vou auxiliá-lo com uma oferta missionária. Ah, eu vou comprar Bíblias e vou doar Bíblias para para as pessoas que estão próximas a mim. Ah, tem alguém precisando, vamos atendê-lo. A grande questão aqui é que o povo estava muito agarrado nas coisas materiais, e Deus está dizendo, vem a mim, não fiquem aí, estão no lugar errado, o esforço de vocês é um esforço inútil, invista não no pão da terra, mas no pão do céu. Você sabe por que o Senhor Jesus disse que após a sua subida ao céu, a igreja deveria jejuar? É porque o jejum é aquele momento que você abre mão do pão simbólico, material, para estar se alimentando do pão da vida real, que é Jesus. Corrija a direção do seu investimento. Não é que você não possa gastar com um lanche, ou investir no seu filho para que ele seja um bom homem aí formado profissionalmente, nada disso, não pode fazer também, mas que primeiramente a sua preocupação centrada esteja no Senhor. Só Deus tem a bênção real. A hora que Ele diz, você está investindo no lugar errado, ouvi-me atentamente. Sabe o que está dizendo aqui?
não precisa ficar preocupado com o sustento de amanhã, eu lhe sustento. Ah, não, eu não posso, eu tenho que guardar dinheiro porque este hino que nós cantamos aqui, Não se turbe o vosso coração, ele me traz à memória um casal, está aqui na minha frente, a Marília e Evandro. Então, daqui 48 anos, quando cantarmos novamente esse hino, porque eu estou com 52, 48, 100 anos, eu me lembrarei de Evandro e Marília. Mas só que é o seguinte, pense nisso, tudo aquilo que você vive aqui, você vive para o Senhor. Não se preocupe com o amanhã, porque eu não sei se vou envelhecer. Eu tenho que guardar para quando eu inteirar os 100 anos. E se eu morrer com 53, 52 e pouco? Mas quando eu invisto para o céu, eu posso morrer com 52 ou com 100, não faz diferença. Então priorize o reino de Deus. Deixe que amanhã o Senhor cuida para você. Saiba disso. Você vale mais do que o pardal, e o Senhor sustenta o pardal. Você vale mais do que um lírio do campo, e o Senhor sustenta o lírio do campo. Então, invista no lugar certo. Terceira lição: o Deus Santo estabelece uma aliança em que a parte do homem pecador é apenas a obediência. Toda a providência é do Senhor. Olha só o que ele diz no versículo 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Sabe, a primeira aliança foi assumida em duas partes e o homem a quebrou. Agora a promessa é de uma aliança unilateral, em que a segunda parte não precisa fazer para merecer, apenas obedecer o Senhor e tomar parte nesta aliança. Essa aliança é uma aliança maravilhosa, porque essa aliança é uma aliança de vida. Ouvi-me e viverei. Não está dizendo aqui no sentido físico simplesmente, mas está dizendo no sentido físico viver espiritualmente. É viver em Deus, é estar em Deus, é se alegrar em Deus. Nós cantamos aqui sobre alegria, nós precisamos cantar com a alegria os grandes feitos do Senhor. Nós precisamos deleitar no Senhor. O Senhor tem que ser suficiente para nós. Sabe por quê? Porque Ele fez uma promessa, Ele é fiel, existe uma aliança, e essa aliança foi feita na eternidade entre Deus Pai e Deus Filho. É por isso que o autor aos Efésios, o apóstolo Paulo, disse que nós fomos escolhidos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Deus prometeu, Deus cumprirá. Qual é a nossa parte? Obedeça. Mas não é obedecer assim, e hoje é domingo, tem que ir na igreja, e vou ter que ler a Bíblia hoje. Não. Peça ao Senhor para que você tenha deleite nele, alegria nele, para quando você abrir a Bíblia, o seu coração se abra também, para que os seus olhos brilhem quando você estiver no estudo bíblico, num cântico de louvor, ou no momento de oração, congregado, ou sozinho, diante do Deus Santo, que o Deus Santo seja suficiente para você, em nome de Jesus. Aprenda que Deus estabeleceu, e Deus não mente, Deus não falha, o que Ele prometeu, Ele cumprirá. E aqui nós temos algo extraordinário dentro desta afirmação, quando ele fala que cuidarei de vocês para sempre. O apóstolo Pedro, nosso querido irmão Pedro, com toda a sua falibilidade, mas depois de ter sido transformado e agora inspirado, ele escreve na primeira epístola, no capítulo 1: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança.
Ele fala da coroa imarcessível, da herança imaculada, imarcessível, guardada nos céus para vós outros, mediante a fé, pelo poder de Deus. Deus nos guarda para a salvação. E eu estarei sim, quando morrer, para sempre com o Senhor, não por causa da minha fidelidade, porque o que eu faço, as minhas pontuais quedas são suficientes para me condenar, mas por causa desta aliança, desta promessa, deste pacto e da fidelidade de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Creia nisso, meu irmão, deleite-se nisso. Isso me dá direito de pecar? De jeito nenhum. Como que eu vou pecar diante de uma graça tão maravilhosa dessa? Como posso pecar se Ele me matou para o pecado? Se eu morri com Ele, ressuscitei para Ele, como eu posso querer pecar? Como eu posso amar o pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Quando eu olho para mim e olho para Cristo, eu não tenho outra coisa a não ser simplesmente dizer: Senhor, a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, e a Tua presença é majestosa, e eu quero viver com alegria na Tua presença. Lembremos aqui, o nosso irmão Davi disse: não me retire o Teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria da Tua salvação, porque o pecado faz-nos perder a alegria da salvação, e perdendo a alegria da salvação, me faz ter prazer no pecado. Ah, meus irmãos, olhar para o plano da redenção dentro de uma promessa realizada 700 a 750 anos antes de acontecer, e 2000 anos após ter sido cumprida aqui em Cristo, isto me enche de júbilo, de alegria. É por isso que quando eu peco, dá aquela dor no coração, e digo: não posso ver pecando, porque não é para mim. O Senhor me livrou disso. O Senhor me livrou disso. O Senhor cuida, e Ele faz pela sua misericórdia. Olha o que Ele diz no final do versículo 3, embasada, que consiste, nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Há uma promessa: da linhagem de Davi nascerá o Messias, e é nesse Messias que está a nossa esperança. Quarto e último lugar, o Deus Santo atrai um homem pecador a si mesmo, através de Cristo Jesus, unindo judeus e gentios. 4 e 5 dizem: eis que eu o dei por testemunho, falando de Davi, da linhagem de Davi, aos povos como príncipe e governador dos povos. Agora, de Davi nasce o Messias, e diz o versículo 5: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque esse te glorificou. Irmãos, lembrando que a palavra, quando o nosso português traduz Senhor em letras maiúsculas, é o nome pactual de Deus. É o Deus do pacto, é o Deus da aliança. E é neste propósito que Ele agora une aquilo que havia separação entre judeus e gentios. Agora é unido, a barreira da inimizade foi quebrada. Agora não há mais judeus, não há mais gregos, não há mais homem, não há mais mulher. Todos agora são um em Jesus Cristo. Deus fez convergir nele todas as coisas. Nele eu fui recebido, nele eu fui tratado, nele eu fui redimido, nele eu fui restaurado, nele eu fui desarraigado deste mundo, nele eu fui renascido para a glória de Deus. E agora, não mais sendo um judeu, eu não sendo um judeu, embora não sendo um judeu de carne, mas sou um israelita espiritual, não filho carnal de Abraão, mas filho da promessa feita a Abraão. Agora eu sou um povo de Deus, eu sou a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, nós somos unidos à igreja do Senhor, para formar a igreja do Senhor. É por isso que Deus deu a bênção, para que tivéssemos consciência, chamando João e mostrando João, que lá no céu, o trono está no centro, e próximo do trono
estão os 24 anciãos, 12 patriarcas do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, 12 apóstolos, a igreja do Novo Testamento. João nos viu no céu, isso é real, ninguém pode nos tirar isto, porque Jesus nos garante isto. Deus prometeu que de Davi nasceria o Messias, e nasceu. Jesus, como descendente de Davi, uniu os povos. E é por isso que nós não podemos olhar para o outro com inferioridade. Não existe pobre e rico, não existe feio bonito, não existe gordo magro, não existe homem e mulher, não existe velho criança, não existe nacionalidades. É maravilhoso quando eu sintonizo a transmissão do culto da igreja na Albânia. Não entendo nada do que eles estão falando, mas sei o que eles estão falando. A mesma coisa que nós estamos falando aqui. Um só assunto, línguas diferentes, mas um só assunto, a glória de Deus Pai. Irmãos, eu quero passar para algumas considerações finais. E a primeira é: nada nem ninguém neste mundo pode satisfazer a carência do homem caído. Sua sede insaciável, sua fome mortal e o seu vazio são impossíveis de serem preenchidos. Pode ser o homem mais rico do mundo. Eu posso citar, não o nome, porque não conheci, mas um professor do seminário relatou para a gente que ele estava atendendo um dos homens mais ricos de Belo Horizonte, que estava com câncer no estado terminal. E aquele homem estava com muito medo, porque não sabia para onde iria após a morte. Mesmo possuindo todo o dinheiro deste mundo, o vazio continuava no seu coração. Número 2, a carência do homem é experimentada por todos sem Jesus. Os pobres também têm esse vazio, os ricos também. Por isso a necessidade incontrolável do entretenimento, passeios, viagens, mesmo que sejam coisas boas, todos os tipos de lazer. Às vezes há uma coisa assim tão forte que nós não conseguimos ficar sem aquilo. Isto revela que há um vazio, precisamos preencher com entretenimento. Nada contra o bom lazer, a boa viagem e o bom entretenimento, mas ele não pode ser o carro-chefe da sua vida. Jesus tem que ser o carro-chefe da sua vida. 3, somente Jesus. Eu preciso gritar isso não só para vocês, mas para quem está me vendo e para o mundo através da transmissão. Só Jesus. Não dá para ser Jesus e os apóstolos, não dá para ser Jesus e Maria, Jesus e a igreja presbiteriana, Jesus e a igreja assembleia, Jesus e Maomé, Jesus e Buda. Não, é só Jesus. Se eu colocar a igreja presbiteriana do Brasil junto com Jesus, eu estou me condenando, porque não há lugar para mais ninguém. Somente Jesus pode preencher o vazio, matar a fome, saciar a sede e dar contentamento à vida e um coração moribundo. Eu peço licença para citar aqui nosso amado, tão querido irmão Isaías Gaspar. Na semana da sua morte, Deus trabalhou no seu coração de tal maneira que no domingo ele passou por uma experiência terrível de sofrimento e dor, mas naquele momento o Senhor operou nele e o libertou das dores do câncer daquela semana. E ele perdeu completamente o medo da morte, e ele viveu com alegria morrendo. Parece estranho? Não, é real. Ele viveu com alegria quando morria, porque Jesus preencheu o seu coração. 4,
A boa notícia, diante de tudo isso, é que tudo é de graça. E o conceito é que Cristo realiza agora, na sua vida, o que você precisa, sem ser preciso você fazer um cheque, sem ser preciso você entregar o seu dízimo, sem ser preciso você dar uma oferta, sem ser preciso você pagar uma penitência, apenas dizer: Senhor, eu tenho um vazio, Senhor, eu quero ser preenchido, e vai até Jesus, e o seu vazio será preenchido de graça, para a glória de Deus. Quem fez o escrito da aliança é fiel. Pode ficar tranquilo. Não existe possibilidade de quebrar. Não existe possibilidade de um calote. Aquele que morreu na cruz já ressuscitou, já foi ao céu, e ele retornará. E todo joelho se dobrará. Vamos lá? Vamos cantar mais uma vez? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, porque ele virá. Mas pastor, eu não creio. Não importa se você crê ou você não crê. Não importa se eu creio ou não creio, ele virá. E aquele que não crê também se dobrará diante do Senhor. Saiba disso. Existe uma graça para você, do tamanho da sua necessidade. Ela é suficiente. E ela pode dar a você a alegria, mesmo quando você chora de dor. Segurança, mesmo quando você não tem força para resistir o mundo. Ele pode dar a você habilidade quando você se sente sem força, porque no Senhor você é mais que vencedor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrama